A funcionalidade de Pattern Matching foi introduzida no Dart 3.0, mas ainda é pouco explorada pelos devs Flutter. Então nesse vídeo nós vamos explorar um dos melhores casos de uso dessa funcionalidade. Fala galera, beleza? Os patterns, ou padrões, são funcionalidades que contém na maioria das linguagens mais funcionais e modernas, e eles chegaram no Dart 3.0. Basicamente, a funcionalidade de padrões ela permite que você verifique a correspondência entre objetos, seja na forma desse objeto, seja no tipo, seja em constantes e várias outras funcionalidades. Além disso, eles auxiliam na desestruturação de objetos em variáveis e também na atribuição de variáveis complexas. Hoje, o uso mais comum dessa funcionalidade, quando a gente está falando de aplicativos Flutter, é a aplicação do novo comando switch para iterar sobre objetos, justamente fazendo esse casamento de padrões, seja na forma, sejam padrões lógicos em constantes, ou por exemplo, na questão de classes, né, seladas, que permitem ali que você cheque exaustivamente todos os tipos de objetos. É claro que essa funcionalidade ela tem vários usos diferentes, mas nesse vídeo eu resolvi trazer um caso de uso bem específico e que eu acredito ser um dos melhores casos de uso para as aplicações Flutter dessa funcionalidade. Então, se você está chegando agora nesse canal, aproveita e se inscreva para ser notificado toda semana de novos vídeos sobre programação, tecnologia e Flutter. E também aproveita e já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o canal e ajudar ele a crescer dentro do YouTube. Bem, pessoal, para quem quiser conhecer mais, né, sobre essa funcionalidade de padrões, pode ver aqui diretamente na documentação da linguagem Dart, e nós também já temos um vídeo aqui no canal, né, com um aulão completo, né, sobre padrões e também sobre a funcionalidade de records, né, quando elas saíram. Então aqui vocês podem enrolar e ver todas, né, as funcionalidades novas relacionadas ao padrão, a desestruturação de objetos, declaração de variáveis, né, a parte do switch que eu falei para vocês, né. Então veja, agora a gente pode fazer esse tipo de coisa aqui, ó. A gente pode iterar sobre um conjunto de valores, desde que esses valores eles sejam constantes ou você tenha um conjunto finito de tipos, né, basicamente, e você pode simplesmente retornar um determinado valor quando o objeto, né, nesse exemplo aqui seria o color, ele corresponde, né, com aquele padrão. Tá? Então a gente está pensando aqui em padrão e não na comparação de valores. Bem, e o exemplo que eu queria trazer para vocês diz respeito aqui a uma funcionalidade que todo mundo utiliza nos seus aplicativos, ou também se você está trabalhando, por exemplo, com ferramentas de linha de comando, ou eventualmente você está trabalhando com o Dart, por exemplo, no lado do servidor, é a questão da validação de JSON. Então, em todos esses tipos de aplicação, geralmente você vai interagir com o servidor e você vai obter respostas no formato JSON. E aí a grande questão é como você valida esse JSON de entrada, né, para verificar se ele segue o formato que você está esperando na sua aplicação. Obviamente você vai pegar esse JSON e geralmente o que você faz é decodificar ele e então você vai transformar ele num objeto, né, que o teu sistema, o teu aplicativo conheça. Então, nesse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, né, basicamente aqui eu tenho uma classe HTTP, bem simples aqui só para a gente simular, né, uma requisição HTTP. E eu estou trabalhando aqui com esse objeto aqui, JSON. Tenho em mente, né, que é um exemplo de JSON, mas esse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês poderia ser aplicado a qualquer outro formato de JSON. Tá? Então, basicamente, olha, eu tenho um map aqui, né? Então, obviamente, aqui ele já, vamos supor que ele já passou pelo processo de JSON decode, e eu, obviamente, todo JSON no Flutter, né, ali no caso do Dart, ele vai virar um map. Então, o nosso map aqui, olha, basicamente, o input dele é a transação. Ele tem um tipo aqui de transação, por exemplo, Pix, cartão de crédito, débito, etc. Ele tem um total e uma descrição, beleza? E aí a questão é que nós vamos validar esse JSON para ver se, obviamente, ele segue a especificação que o nosso sistema está esperando. Por exemplo, que esse amount aqui é um int, ele não é um double, não é uma string, que a descrição aqui ela pode ter um determinado número de caracteres, que todos esses campos aqui eles são obrigatórios ou não, certo? Que todos os campos aqui eles estão esperados. Então, esse tipo de validação é normal antes da gente converter esse map para um objeto, né, de domínio, um objeto que a gente vai eventualmente utilizar nas transações dentro do nosso sistema. Bom, então vamos lá. Então eu capturei esse JSON, né, fazendo aqui uma chamada à nossa API fake, e agora a gente vai começar a fazer essa validação. Então primeiro eu vou mostrar para vocês a validação
tradicional, para vocês entenderem um pouco de como que funciona hoje e como que você pode fazer isso usando o Pattern Matching. Então vamos lá. Basicamente você vai fazer um if, né? Então não tem muito para onde correr. Então basicamente a gente vai fazer o seguinte, ó. Então se o JSON, primeira coisa que a gente vai verificar é se o JSON é um map, né? Então aqui a gente vai verificar que é um map do tipo string com object. O que mais que a gente precisa verificar? Bom, eu preciso aqui verificar se esse JSON.length é igual a 1. Né? Por quê? Porque a gente só vai aceitar, nesse exemplo especificamente, que o JSON tenha a transação. Então, no nó principal, ele só tem um valor, né? Um elemento. E, né, o nosso JSON, a gente quer verificar se ele contém aqui transaction, certo? Que é basicamente essa transaction, essa chave que a gente quer verificar. Então, se o nosso JSON de entrada for qualquer outro tipo, né, transactions, ou que tem algum erro, a gente consegue fazer aqui essa validação. E agora eu já tenho uma pré-validação do que a gente precisa. Então, por exemplo, aqui eu já posso capturar a minha transaction, né, pegando aqui o JSON na chave transaction. Beleza? Então eu já tenho a validação completa, a validação inicial, né, desse JSON, ainda não a completa, e eu já posso capturar aqui a transação. Beleza? O que mais que a gente precisa verificar? Tendo agora a transação, eu vou verificar os campos internos dessa transação. Então eu vou verificar se a transação ela é válida. Ou seja, eu vou verificar o tipo, né, a quantidade aqui, o valor, né, a descrição e assim por diante. Então o que a gente precisa verificar? Bom, vamos lá. A gente vai fazer um outro if e agora sobre a transação. Então se o transaction é também um map e object e, bom, sabendo que ele é um map, né, se essa validação passar, eu vou verificar agora se a transaction, né, contains. E aí agora eu vou verificar todas as chaves que são obrigatórias. Então, por exemplo, se aqui no meu JSON eu tivesse então um campo que não é obrigatório, eu não iria incluir nesse if, beleza? Então aqui eu vou verificar, né, as chaves. Então, por exemplo, se o tipo dele é válido, eu vou verificar, né, se a transação contém aqui amount e também se ela contém aqui description. E agora, tendo feito essa validação, o que a gente vai fazer aqui basicamente é capturar então, né, o tipo, o amount e a description da transação, beleza? Bom, tendo esses valores, o que a gente precisa fazer? Agora a gente vai validar se esses valores que vieram no meu map, né, que veja que eu não tenho tipo nenhum ainda, eu vou verificar se eles são de um determinado tipo e se eles também seguem as regras aqui internas, né, do meu domínio. Então vamos lá, pessoal. Já escrevi aqui para ser um pouquinho mais rápido, né? Então eu vou falar, fiz um if, né? Se o tipo ele é uma string, então isso é uma regra interna. O amount tem que ser int, né? A descrição tem que ser string. E agora eu faço umas validações de regra de negócio. Então o tipo ele tem que ser válido, né? Ou seja, ele tem que ser Pix, crédito ou débito. Então se eu passar qualquer valor aqui que seja inválido, eu vou verificar aqui, né? O amount tem que ser maior do que 0 e a descrição ela tem que ser menor do que 20 caracteres, beleza? Então basicamente essas são as regras aqui internas do nosso sistema. Se isso aqui tudo for verdadeiro, né? Então basicamente aqui eu vou retornar um print, né, dizendo que esse JSON ele é válido. E aí, eu vou colocar todas as condições de else aqui, né, para a gente emitir uma mensagem de erro, alguma coisa desse tipo. Então, todos vão ser a mesma mensagem aqui, né, com mensagem de erro aqui no JSON. Beleza? Poderia usar uma flag aqui, qualquer outra coisa, né, fazer um throw exception, alguma coisa nesse sentido, tá? Aí o controle de erro não é, obviamente, o foco aqui desse vídeo, tá? Então, vamos lá. Fiz então a validação, ó, ele está construindo ali o meu app, e aí vejam que ele mostrou que o nosso JSON é válido, beleza? Então vamos lá, vamos alterar esse JSON só para vocês entenderem como é que funciona essa validação. Ó. Então, por exemplo, se essa chave aqui vir transactions, ó, vou salvar, e aí vejam que ele mostrou, né, que o JSON ele é inválido. Claro que você poderia fazer, então, uma mensagem mais customizada, falando que a chave transaction não existe, mas enfim, isso aqui é apenas para a gente validar, porque a gente vai fazer o parse disso para um objeto, né, que pertence à nossa regra de negócio. Então, ó, se eu colocar transaction de novo, ele vai dizer que o JSON é válido. A mesma coisa, por exemplo, vamos supor que eu mande aqui 1000.50. O que acontece? Se eu salvar, ele vai dar inválido porque esse número é o double e a gente está esperando um valor do tipo int. Ó. Então, ele não vai dar erro de novo, dizendo que o JSON é inválido. E assim por diante, né? Acho que vocês já entenderam, né, como que funciona. A grande questão dessa validação é que, vejam, esse pequeno objeto JSON aqui, ele me gerou todo esse código aqui, né, todo esse boilerplate, como a gente chama,
para fazer a validação dele. Então vejam, eu tenho que verificar o tipo para ver se ele realmente é um map, se o tamanho dele é 1, né, se ele contém as chaves corretamente, né, se ele contém a transaction, type, amount, description. Eu tenho que verificar os tipos de dados, né, para saber se ele é um string, um int, uma string. Eu tenho que ter as regras internas, né, para saber se ele mandou o dado, né, no JSON correto e assim por diante. E a partir desse momento, estando validado, eu posso fazer então, né, a transformação desse map para um objeto, né, que vai fazer parte ali do meu domínio e das minhas regras de negócio. Bom, então vamos ao ponto do vídeo, né? Como que a gente faz agora com o pattern matching? Então a gente gastou aqui basicamente 33 linhas, tá? Então vamos lá, eu vou apagar e a gente vai fazer agora usando o pattern matching. Então como que vai funcionar? Bom, a gente vai fazer um if novamente e a gente quer verificar o quê? O JSON. E aí dentro desse if a gente vai utilizar um operador especial chamado case. Então a gente verifica um caso, né? Então se JSON, caso, e a gente começa aqui a fazer o casamento do padrão. Então vejam, quando a gente está falando de padrões, tá? Em qualquer linguagem funcional, etc., a gente está falando na forma do objeto em si. Então as chaves que ele contém, os valores, o formato, a quantidade de elementos. Então você está tentando fazer um matching da forma, beleza? Isso que tem que ficar claro. Não necessariamente precisa ser um valor, tá? Inclusive você pode suprimir valores se você quiser. Então o que a gente quer verificar aqui? Bom, a gente quer verificar o nosso caso, né? Que a gente tem um map e dentro desse map, então, a gente vai começar a trabalhar. Então esse map vai ter o quê? Ele tem a transaction, ó, e como um valor, ele vai ter então o quê? Um outro map, né? Que vai ter o type. E aí aqui vem a questão, né, já da extração do valor, né, a desestruturação do valor. Então, se ele tiver essa chave type, eu já vou verificar o quê? Se ele é do tipo string, e eu já vou fazer a atribuição desse valor. Então, eu vou chamar aqui de type. Beleza? Bom, a mesma coisa eu vou fazer com o amount. Então, eu vou verificar se existe uma chave chamada amount, e eu já vou verificar o quê? Se essa chave é do tipo int, e eu já vou fazer então a extração desse valor e a atribuição para uma variável aqui que eu vou chamar de amount. Beleza? E a mesma coisa com a description. Então a description eu vou verificar se ela é do tipo string, e se for, né, eu já vou fazer a atribuição para essa variável que eu vou chamar de description. Beleza? Então vejam que esse aqui é o formato, né, do objeto aqui, do map que eu quero validar. Bom, o que ficou faltando aqui? Ficaram faltando, então, as validações de regra de negócio. Então, por exemplo, verificar se o amount é maior do que 0, se o tipo ele é válido e se a descrição é menor do que 20 caracteres. Então, como que a gente faz isso? A gente vai usar um segundo operador especial que é chamado de cláusula de guarda, né? Ou guard clause. Guard clause, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Então aqui depois do case, né, que você verificou o padrão do objeto, você vai colocar então os próximos passos de validação. Então essa validação aqui só vai estar ok após ele cumprir as cláusulas de guarda. Como que a gente vai fazer? Então when, né, antes de fechar o if, né, when, e aqui eu vou verificar, por exemplo, né, se o type is valid, e eu vou passar o type. Aí eu vou verificar aqui o quê? Eu vou verificar se o amount ele é maior do que 0 e se a description .length ela é menor do que 20 caracteres. Se for, né, se ela passar então aqui na validação, a gente vai mostrar então, né, o print JSON é válido. Beleza? Essa aqui é a ideia, então, do pattern matching usando o if para fazer a validação do JSON. Então, qual é a moral que a gente tira aqui? Primeiro, a gente gastou basicamente a metade do código para fazer a mesma validação. Então, a gente tinha gastado mais ou menos 33 linhas, né? Aqui a gente está gastando apenas 14. Isso, né, porque a própria ideia ela formata desse jeito aqui, né, como vocês estão vendo. Então, o próprio formatter do Dart, ele vai fazer isso aqui, ó, o if JSON, aí o case ele põe na linha de baixo, e aí o objeto ele coloca na linha de baixo. Então, veja que poderia ficar muito mais limpo, né, muito mais limpa essa validação. Mas, de qualquer forma, vejam que a leitura fica muito mais fácil. Então, eu vou verificar aqui o if, né, então, se o JSON, ele casa com esse padrão, então, se cada campo ele segue essa regra aqui de tipos, né? Então, se o tipo, né, se o type é string, se o amount é int, se o description é string, ele já vai extrair esses valores,
né? Já da própria validação ele faz essas atribuições nessas variáveis. E aqui a gente tem as cláusulas de guarda, né, para a gente fazer eventuais validações sobre esses valores. Passando esse critério, então a gente já tem o valor como válido, né? E obviamente, se a gente for testar, ele vai dar como válido, né? Então, apenas para teste, né, vamos alterar aqui um determinado valor. Ó. Então, vamos colocar ponto .50 de novo. Ó, basicamente, ele não mostrou, então, mensagem para a gente, né? Porque a gente não colocou um else aqui, né? Então, eu poderia colocar aqui o else. Colocamos o else e agora ele vai dar a mensagem, então, que o JSON é inválido. Ó, JSON inválido. Se a gente voltar lá e alterar o valor para inteiro, então ele vai dizer que o nosso JSON ele é válido, né? E qualquer outra, né, outra coisa que eu queira fazer aqui que seja inválido, ele já vai, né, já vai deixar inválido aqui a nossa validação. Então vejam que esse eu acho que é um caso que ele fica bem mais simples de você trabalhar do que eventualmente você fazer todas aquelas validações manuais, né? Aqui ainda é manual, né? Mas aqui você se preocupa mais com a validação da forma e ele já ajuda você a fazer a extração dos valores diretamente nos tipos corretos do que você fazer essa validação toda manual, né? Então é uma forma diferente de fazer, né, essa validação do JSON, é uma forma mais funcional, né, das linguagens mais modernas e com certeza que facilita a leitura, né, e reduz aqui bastante, né, a quantidade de código que você precisa escrever. Uma outra forma que você pode usar para fazer essa validação é usando o próprio switch, justamente se você quer extrair apenas um ou vários valores, né, ou mesmo um objeto dessa validação. Então aqui eu já peguei um exemplo pronto, né, para mostrar para vocês, tá? Então vamos supor que eu queira extrair aqui um objeto, né, com os valores. Nesse caso aqui eu estou extraindo apenas o amount, tá? Então como é que seria? Ó, final amount recebe o switch, e aqui vejo que é um switch, né, que vai retornar um valor. Então switch JSON. Aí eu faço aqui a correspondência do objeto, novamente. Então esse objeto ele tem que passar por essa validação aqui. E aí então quando, né, as mesmas condições são satisfeitas, então eu vou retornar o quê? O amount, que é o que eu quero pegar. Só que veja, o switch aqui, esse novo switch, você tem que esgotar todas as possibilidades. Então, como nesse caso aqui eu não tenho, por exemplo, um enum ou uma classe com uma classe selada, eu não tenho, né, o compilador não tem como saber todas as possibilidades desse map que eu estou fazendo a validação. Então, nesse caso, a gente coloca um wildcard no final, que seria como se fosse o else, digamos assim, né? A condição, se ele não casar nesse primeiro padrão aqui, ele cai nesse else aqui e vai me retornar 0, beleza? Apenas para a gente fazer o teste. E aqui ele vai funcionar da mesma forma, né? Então, nesse caso ali, ele vai mostrar o valor 100, né? Que acho que, se não me engano, é o que está ali no nosso JSON. Então, ele mostrou o 100, fazendo a validação correta. E aí, o que acontece, né? Vamos supor que a gente não mande o padrão correto, ó. Esqueci de enviar, por exemplo, a descrição. Ele vai mostrar 0, porque é a segunda condição ali do nosso switch, ó. Então ele passa do switch e o switch tem que retornar um valor. Nesse caso ele retornou o valor 0, né, porque ele não passou aqui no padrão. Então você também poderia utilizar desta forma aqui, né, é uma forma mais funcional também de você já fazer a validação e também extrair um determinado valor. Então esse é um caso de uso que eu considero bem interessante, né? É um conceito que está alinhado, né, às linguagens mais modernas e traz o conceito dessas linguagens mais funcionais e com certeza, né, ajuda bastante na legibilidade e na quantidade de código necessário para fazer essas validações sobre objetos JSON, aí vai facilitar bastante também a gente fazer essa conversão para um objeto ali de domínio, né, das regras de negócio, etc. Então agora é a sua vez, né? Me conta aqui nos comentários o que você acha desse tipo de funcionalidade, se você já usa, se você não gostou, se você prefere o jeito clássico ali de fazer a validação com if-else mesmo, né? De uma forma mais manual, digamos assim. Então me conta um pouquinho da sua experiência, o que você acha desse tipo de funcionalidade, né, de linguagens mais funcionais dentro do Dart e também do Flut. Então aproveita, né, já deixa o like também aqui nesse vídeo para apoiar o nosso canal e ajudar ele a crescer dentro do YouTube. Compartilhe esse vídeo com os seus colegas e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!